Eu já ouvi pessoas falando, ah, mas é só 2% ao ano, é muito pouco, dá 0,16 ao mês, isso aí não tem problema algum. Eu vou mostrar nesse vídeo, vou fazer um comparativo e vou falar sobre taxas ocultas que existem nos investimentos, taxas que às vezes o assessor, sua corretora ou seu banco pode empurrar para você, pode esconder nos seus investimentos, que você precisa ter uma atenção, precisa entender que elas existem, precisa saber identificar dentro do seu contrato, dentro do seu produto que você está contratando, para que você ao longo do tempo dê mais dinheiro para o seu bolso do que para o bolso da outra pessoa que está te ofertando o produto. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Taxas ocultas que podem destruir os seus rendimentos. A ilusão do rendimento. Você acha que está ganhando 10%, ou seja, o cara lá falou, esse título aqui é garantido 10% ao ano, só que na verdade o banco está levando de uma forma embutida, incluída dentro do teu rendimento, que você às vezes nem fica percebendo, nem sabe que existe. O COI é um bom exemplo disso. Eles embaralham os investimentos para não dizer para você que tem uma taxa, eles ganham rebate. Para quem não sabe, toda a cadeia que tem, desde a gestora, a corretora, o escritório, o assessor, o gerente, eles ganham uma porcentagem. É nisso que eles têm lucro vendendo, não é no produto ou no rendimento que você vai ter que eles vão ganhar dinheiro, é vendendo o produto para você. Então você precisa ter atenção quanto a isso. Tem vídeos aqui no canal falando. Se você quer entender melhor como funciona, você pode assinar a Start Grana, clicando no primeiro link que tem aqui na descrição, que você vai entender bem como tudo isso funciona. E aí essas taxas invisíveis são um custo silencioso da ignorância financeira. Esse vídeo aqui é uma forma de alertar. Eu vou mostrar um livro. Eu já falei bastante, várias vezes eu já falei desse livro aqui, O Investidor de Bom Senso. Se você tiver curiosidade, compra esse livro, leia esse livro que você vai entender exatamente o conteúdo desse vídeo. Aqui eu vou explicar sobre as taxas. Esse vídeo, esse livro aqui, ele fala qual que é a diferença de rendimento ao longo dos anos quando você tem uma taxa menor. E eu vou fazer um cálculo também que vai ficar bastante claro o que você vai conseguir entender a diferença. Então, quais são essas taxas escondidas que existem? Os bancos e as plataformas, elas aplicam uma série de taxas que às vezes parece pequena. Geralmente, o corretor ali, o assessor, ele vai falar para você, não, mas isso é só 0,5, só 0, alguma coisa, não tem diferença. Às vezes você está pesquisando um produto, você fica em dúvida entre um 0,6 e 0,8, e aí você acaba contratando qualquer um porque não faz diferença, mas ao longo do tempo isso sim faz muita diferença. E aí quais são as principais taxas que você vai ter nos investimentos? Eu fiz uma lista aqui das principais taxas que você precisa ter atenção, eu vou passar uma por uma para ficar bastante claro, para você conseguir identificar elas. A mais comum que tem é uma taxa de administração. É bastante difícil você fugir dela, dependendo do ativo que você está comprando, fundo de investimento e ETF, que é a base desse livro aqui, que ele fala sobre ETFs, você tem a taxa. A diferença é que um fundo de investimento vai cobrar 2% de taxa administrativa, mais a taxa de performance, que eu já vou falar, e um ETF vai cobrar 0,5, 0,3, alguns que têm uma curadoria maior, né? Muito possivelmente, talvez alguns índices de cripto, índices que são um pouco mais difíceis de você fazer a gestão, vai ter uma taxa maior, talvez uma gestora menor, ela vai cobrar uma taxa maior, mas a média é de 0,5 que você vai encontrar no ETF. Você tem que ficar de olho que às vezes pode parecer pouco, essas taxas aqui é ao ano, tá? Quando você divide por 12, você tem a taxa mensal. Tem que ficar bastante de olho nisso. Por mais que pareça pouco, quando você for olhar a 20 anos, pode consumir 20% do seu valor acumulado. E isso aqui faz uma baita diferença. No livro, O Investidor de Bom Senso, ele mostra em dados históricos ao longo do tempo o impacto desses tipos de taxa. A outra taxa é a taxa de performance. Essa taxa aqui, as gestoras de fundo vão cobrar de você, e aí quando você for, dificilmente, se você montar uma carteira de investimento sozinho, você vai comprar fundo de investimento. Se você for através de assessoria, eles vão empurrar você porque eles ganham a taxa de corretagem. E aí tem essa taxa de performance, é sobre o lucro que supera o índice. Como que funciona? Vamos colocar aqui o Ibovespa.
Então, o Ibovespa subiu em determinado mês 5%. A taxa de performance vai cobrar 20% sobre o excedente. Calma. A sua carteira, o seu fundo que você tinha, subiu 10% naquele mês. O índice de referência subiu 5%, a sua carteira subiu 10%, ou seja, subiu 5% a mais. Desses 5% a mais, eles pegam 20% para eles. Vamos fazer em números redondos. Você tem 100 mil reais, a sua carteira subiu 10 mil reais no mês. Se tivesse dentro do Ibovespa, você teria um rendimento de 5 mil reais. Como na sua carteira você teve 10 mil reais, esses 5 mil reais excedente, eles pegam 20% para ele, ou seja, R$ 1.000. Se você tiver 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, você já sabe a quantidade que você vai estar dando para a corretora. Às vezes você não faz esse cálculo quando você está contratando, e aí depois fala, pô, mas meu rendimento tá, sei lá, 6% e subiu 10%. Por que isso? Porque eles estão retirando essa taxa de performance de você. IOF em resgate antecipado, então você vai pagar esse IOF. Alguns ativos, quando você faz a aplicação, CDB, tem outros ativos ali que podem cobrar essa taxa, os fundos eles vão cobrar, então pode chegar a 96% do rendimento no primeiro dia, isso somente nos primeiros 30 dias, então você colocou ali, 15 dias depois você precisou resgatar, você vai pagar o IOF. Alguns ativos são isentos, alguns ativos não têm o IOF, mas é bom ficar de olho para você saber se existe ou não essa taxa. Outro tipo de taxa oculta que você pode pagar, e aqui é para quem faz investimento internacional, e eu sempre falo para fazer essa conta. Eu sei que tem gente que não consegue fazer essa conta, por isso que às vezes ter uma consultoria acaba te ajudando. Imagina que você está comprando dólar, vamos fixar o dólar aqui a R$ 5, tá? Tá 5,30 mais ou menos hoje, mas vamos colocar em R$ 5 para ficar mais fácil a conta. Quando você vai comprar e vender, a casa de câmbio, ou seja, a corretora que está fazendo esse tipo de câmbio para você comprar ações lá nos Estados Unidos, você vai pagar um spread. Esse spread vai dar em torno de 15 a 20 centavos. Vamos colocar aqui 20 centavos para ficar um valor redondo. Então, quando você for comprar o dólar, você vai pagar 5,20 e quando você vender, você vai receber 4,80, ou seja, comeu 40 centavos de você só nessa venda. 40 centavos de 5 é 8% do seu dinheiro. Ou seja, você precisaria, dentro desse investimento, ter um lucro acima de 8% só para você zerar esse spread que você teve. Se você comprou, fez um trade ali, esperou 3 meses, deu 5% de lucro, você vendeu, ficou no prejuízo. Então tem que tomar cuidado também com o spread. Aqui eu coloquei 5%, na conta que eu fiz deu um pouco mais. Se eu fizer a conta de 15 centavos, que eu acho que é mais ou menos o que daria, vamos fazer aqui 15 centavos, que daria 0,30 divididos por 5 vezes 100, daria 6%. Estaria mais ou menos dentro dessa média. Então, só no spread você gastou 6%. Precisa ficar de olho nisso também. Taxa de corretagem e custódia. Algumas corretoras são taxa zero, mas ainda a gente tem corretoras, principalmente as que têm assessoria. Elas falam, a gente não cobra assessoria, mas você precisa pagar. E aí o cara vai ficar girando teu dinheiro, fazendo um monte de ordem ali de compra e venda para ficar recebendo esses R$ 4,50, R$ 5, R$ 10, às vezes até 18. Eu já cheguei a fazer, eu tinha uma corretora e aí eu comprei algumas opções, uma época lá tive que vender. Eu fiz acho que 10 ordens de compra e venda no mesmo dia, ou na mesma semana. Ou seja, foram 10 de compra, 10 de venda, foram R$ 18 vezes 20. Eu paguei R$ 360 de taxa. E aí depois eu me liguei e falei, nossa, não percebi isso. Eu estava com a corretora ali, eu tinha o dinheiro, eu fiz a conta, eu fiz a compra, e aí depois, obviamente, eu mudei para uma outra corretora taxa zero. Então precisa tomar cuidado quanto a isso. Imagina que você todo mês você faz 2 ordens de compra, R$ 18. Você fala assim, não é nada, 18 vezes 2 vezes 12. Ao ano são R$ 430. Em 10 anos, são R$ 4.300. Isso poderia ser somado ao seu rendimento. Agora pega juros compostos. Esse valor provavelmente seria transformado em R$ 10.000. Ou seja, só na taxinha ali, você perdeu ao longo do tempo R$ 10.000. É algo que você tem que ter uma atenção também. Tarifas de manutenção, isso aqui vai ser para os grandes bancos, os bancões, eles cobram. Eu esqueci de falar também aqui na taxa de corretagem, que é pior ainda.
Os bancos, os grandes bancos, eles cobram uma taxa de porcentagem por ordem. Então, eles cobram, às vezes, uma taxa fixa mais 1% da ordem. Ou seja, você mandou uma ordem de 100 mil reais, eles cobram uma taxa de 1.000. É um absurdo. Às vezes, você nem fica sabendo que tem essa taxa. Então, sempre busca uma corretora taxa zero, fuge do grande banco, porque você vai acabar perdendo dinheiro com certeza ao longo do tempo. Por mais que o teu gerente, aquele gerente de confiança, ele vai dizer que não. Aí você vai mandar o link desse vídeo aqui, o cara vai falar: "Não, é absurdo o que esse cara tá falando, é mentira, não tem nada a ver isso". Mas enfim, você pode confiar em quem você quiser, né? Você não é obrigado a nada. Fazendo um comparativo aqui de um banco tradicional e uma plataforma digital, ou uma corretora digital, ou uma corretora taxa zero, se você tiver uma tarifa de conta de R$ 25 por mês, na plataforma digital é zero. Uma taxa de administração de um fundo que você compre, 2%. Se você tiver um ETF é 0,5%. Uma taxa de corretagem 10 por ordem e na corretora taxa zero, zero. Saque de TED, eu já vi gerentes recomendando fazer TED porque eles dizem que o Pix não é seguro, isso é uma grande balela. E aí eles ficam ganhando ali o TED. O custo anual vai ser R$ 1.500 contra 150. Só nisso você já economizaria um baita valor. E uma outra tabela aqui para a gente ter uma avaliação da diferença dessa taxa de administração, que é o que a gente tem aqui dentro desse livro. Se você tiver um fundo de investimento com uma taxa de 2% ao ano, em 10 anos você teria um rendimento de 196 mil. Aqui é os mesmos valores aportados. Se você tiver um ETF a 0,5, você teria um rendimento de 252 mil. Ou seja, 55 mil reais a mais só por essa diferença de taxa. Lembrando que aqui no fundo de investimento é o assessor ganhando o rebate, ganhando a comissão, e aqui no ETF é você escolhendo o ETF, você vai dentro da bolsa, você mesmo faz a gestão e faz essa compra. Se você não sabe investir e quer ajuda para investir, você pode ter ajuda. Vamos ver se eu acerto o botão. Acertei. Você pode ter ajuda da Start Grana clicando no link da descrição. É que eu tenho aqui um Stream Deck, que eu tenho os botões aqui que eu faço mudança de tela, só que eu tenho várias configurações, às vezes, quando eu estou gravando vídeos diferentes, eu confundo a transição de tela. Acertei de novo. E para a gente encerrar, como que você vai identificar e cortar essas taxas? Primeiro ponto, você vai ler o regulamento dos fundos. Vou dar uma dica aqui, joga no chat GPT, pergunta para ele o que isso quer dizer, ele vai te instruir. Você precisa olhar o seu extrato, ter uma atenção ao extrato, conversa com o teu assessor, sempre desconfia, sempre pergunta por que veio essa taxa, aonde eu encontro a taxa. Entra no Google, entra aqui no canal, enfim, busca em algum lugar na internet determinado fundo que estão tentando vender para mim, qual que é a taxa que tem escondida, quanto que o corretor, quanto que a assessoria ganha. Vai ter alguma matéria, em algum lugar vai ter informação, vai ter lá, o cara ganha 2%, ele está dizendo para você que não tem nenhuma taxa. É um ponto de atenção já para você sentar com ele e conversar. Compare antes de aplicar, antes de fazer o investimento. Então você tem o site do Banco Central, Ambima, você tem o próprio site da B3, existe uma série de sites de informações dentro da comunidade Grana. A gente tem uma lista desses sites que você pode buscar todas as informações lá. Você tem que evitar ter intermediários desnecessários, muita gente atravessando, muito assessor, escritório, assessoria, isso e aquilo. Tenta fazer de uma forma mais simples, de uma forma direta. Se você não tem tanto conhecimento, busca ETF, monta uma carteira simples. Acessa os vídeos aqui do canal que a gente explica como você montar uma carteira básica. Assina a Start Grana, em pouco tempo você já aprende a fazer. Depois que você aprender, você entra no piloto automático, tudo fica mais fácil. E dê preferência ao fee-based, que é a comissão fixa, não é a comissão que você dá para o corretor, é um valor fixo que você paga. Eu falei errado, que não é comissão fixa. É um valor fixo que você paga, você não vai ter esse conflito de interesses, ou é tendência que não tenha, porque isso vai depender muito do caráter do assessor, do escritório que está te empurrando os investimentos. Se você tem dúvidas, pode tirar dúvida aqui com a gente da Start Grana. Entra em contato pelo WhatsApp ou por alguma rede social, que a gente tira essas dúvidas de você, para você ter um melhor encaminhamento, para você deixar de pagar essas taxas ocultas. Talvez é uma decisão que você tome hoje, tome agora, daqui 10 anos isso vai refletir num grande ganho, num grande montante dentro dos seus investimentos. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de compartilhar com quem você ama.
Deixe seu like, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!